Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Sem aglomeração? Que coisa, né, gente? Vamos colocar de pé todos, por gentileza. Vamos orar nessa manhã. Pedir ao Senhor Deus que nos abençoe. Que o Senhor Deus possa estar ministrando aos nossos corações nesta manhã, de maneira viva e eficaz. O que? O celular? Verifica aqui. Hã? Tá saindo aí? Tem que mandar o link aqui, ó. Não mandou o link para os grupos. Passe aí, por gentileza. Pois é. Deixa eu pôr aqui. Já foi, já vai entrar aqui já. Tô só esperando subir aqui. Glória a Deus. Vamos orar com seus olhos fechados agora. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Shatalaberihan talabaracori siribicam talabaracheri siribihan talabaracata labericam talabarachari. Siribican talabaracori siribican talabaracheri siribihan talabaracori siribican talabaracori. Siribican talabaraclata laberihan talabaracori siribihan talabaracori. Oh Deus. Senhor Jesus, queremos te louvar, te bendizer nesta manhã, pelo que o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Mas nós queremos te pedir nesta manhã, sê conosco, ó Deus, em cada detalhe das nossas vidas, seja conosco em cada ponto das nossas vidas. Pai Santo, mais do que nunca nós precisamos que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor. Que os anjos do Senhor estejam, meu Deus, guardando o teu povo, guardando a tua casa, guardando a tua igreja,
livrando a tua igreja de todo o mal. Espírito Santo, coloque a sua mão sobre nós, coloque a sua mão sobre as nossas vidas. Meu Pai, quero te falar, meu Deus, o mal que assola a nossa cidade está mais intenso do que nunca. Mas até aqui, como o Senhor mesmo disse ao profeta para escrever, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não só ajudou, mas até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos protegeu. Até aqui o Senhor nos supriu, meu Pai. As nossas necessidades são supridas a cada dia, meu Deus. Por isso eu quero te pedir, meu Deus, que não seja só até aqui. Seja, meu Pai, até o próximo instante, o próximo momento. Senhor Deus, no futuro que vai chegando, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui anos, meu Deus, nós chegaremos lá no futuro, daqui, meu Pai, 10, 15 anos e diremos, até aqui o Senhor nos ajudou, mas nós renovaremos, meu Pai, o contrato de autoajuda do Senhor conosco, renovamos o contrato, meu Pai, de proteção do Senhor conosco, mas nós renovamos, meu Pai, o nosso contrato de aliança com o Senhor, de te servir, de andar na sua presença, de obedecer o Senhor, de andar na tua palavra, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, porque é isso que nos guarda, Senhor, é isso que nos protege, é isso que faz, meu Pai, com que o Senhor nos ajude de fato. Por isso, meu Deus, nos visita nesta manhã, em nome de Jesus. Orem comigo agora e fala: Senhor Jesus, até aqui o Senhor me ajudou, mas Senhor, não falte ajuda para o dia de amanhã, para a próxima semana, para os meses, para os anos seguintes, porque nesta manhã eu renovo, meu Pai, o meu comprometimento com o Senhor, a minha aliança com o Senhor, de te servir, de te obedecer, de andar com o Senhor na terra dos viventes. Oh meu Deus, fala comigo nessa manhã, me visita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Nós vamos orar também agora pelo Fernando Carvalho, que está na UTI. Ele é tio do Pastor Miller. Como é que estão as coisas lá, Pastor Miller? É, né? Vamos orar por ele, gente, porque olha, não se engane, aquilo que a gente já sabe, mas não vale reforçar, não tem medicamento para Covid, gente, vocês sabem disso, não tem remédio, tem paliativos, tentativas, que pode ser que dá certo, mas os 310 milhões de pessoas 310 mil pessoas que morreram, viu que não deu certo. A medicação não funcionou, pós-respirador não funcionou, UTI não funcionou, nada disso funcionou para essas 310 mil pessoas. Mas, diante das 310, nós tivemos milhões de pessoas que pegaram Covid, mas saíram. Foi o medicamento? Eu particularmente, eu acredito que é Deus operando milagre nessa vida dessas pessoas, porque teve uns que tiveram lá, viram a sandalinha e voltaram, porque realmente não tem medicamento certo, diz esse funciona, estão dizendo, e eu quero acreditar que a vacina funciona, é o medicamento que funciona, é a vacina. Tem um irmão nosso, amigo nosso de Goiânia, que chegou a hora dele vacinar, ele botou na cabeça que não vai, e não vacinou. E o camarada, meu irmão, é grupo de risco, trirrisco, quadrirrisco. Pegou, só Deus para tirar ele de lá. Porque se problema de coração, problema de cabeça e problemas vários que ele tem de pressão alta, for motivo para ir para o outro lado, e congrega conosco, viu? A mulher dele me ligou essa semana falando, eu vacinei, ele não vacinou não. Já tentamos falar com ele, a cabeça dele está birrada. Não vou vacinar. Aí ela pediu para conversar com ele. Hoje à tarde eu vou ligar para ele e falar, rapaz,
Vamos partir do pressuposto que dê certo. Se deu errado é azar. Mas quando chegar a minha hora, do jeito que está indo aqui, eu acho que lá para o dia 15 a 20 de abril, eu estou com 56, já vai chegar a minha hora. Eu só não quero ir com a xing-ling, mas o restante está tudo certo. Então eu vou lá e vacinar. Quem aqui não vai vacinar? Todo mundo quer vacinar? Hã? Você vai, Miller? Você é aquele cara de fé que vai acreditar no Salmo 91 só? Eu acredito no Salmo 91. Mas também acredito no Salmo 91, mas faço seguro do carro. Acredito no Salmo 91 e a gente colocou, apaga uma empresa de alarme aqui. Então se o seu crer exclusivamente, não devia colocar alarme aqui. Você acha que devia? Nem pôr seguro. Outro detalhe, não precisa falar plano de saúde, nem fazer, não. Nós acreditamos no poder de Deus, mas fazemos a nossa parte. Amém, gente? Nós estamos então, esses dias, falando sobre as leis da semeadura. Semana passada, no domingo pela manhã, nós falamos sobre a primeira lei da semeadura. A primeira lei da semeadura, para você que não esteve, está lá em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1, quando ele diz claramente, ele filga, lança teu pão sobre as águas, que bem depois de muitos dias você vai achar. E aí eu estava mostrando para a igreja, que a primeira lei da semeadura diz a respeito da semeadura, mas baseada exclusivamente na fé. Uma semeadura de questão de fé, de confiança, de acreditar. Porque ali, Salomão quando escreveu, o Senhor incitou ele a escrever, ele falou, lança o teu pão. Aonde? Sobre as águas. Ele não disse nesta água, falou sobre as águas. E ele chegou e disse, só que depois de muitos dias, ele não determinou nem o dia, nem a hora, nem a semana, nem o mês, nem o ano que a pessoa vai colher. Ele só diz que aquele que lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, ele alcança. E aí nós vemos isso na prática, porque quando se fala do lança teu pão sobre as águas, aí inclusive Mônica chegou e falou, eu pensava que essa lei era exclusivamente de área financeira, porque ele falou do pão sobre as águas. Eu estava explicando para ela, que na verdade ele não estava falando só sobre a área financeira, quando ele fala do pão ele fala de pessoas também. Ah, bispo, isso não é verdade. Ah, não é? Aí então vamos pegar o livro de Juízes, a questão de Gideão. Quando o Gideão estava ainda inseguro, se foi Deus que o enviara realmente para lutar contra os sírios, o Senhor orientou ele e falou, desce ao acampamento dos sírios. Chegando lá, ele ouviu que 2 soldados estavam acordados de madrugada, e um chegou e falou, eu tive um sonho. Aí ele contou o sonho, dizendo, eu sonhei que um pão de cevada caía sobre o nosso acampamento. E o outro soldado virou para ele e disse, isto não é nada mais nada menos que quem? Gideão cairá sobre nós. Quer o pão de cevada? Gideão. Gideão era o pão de cevada. Outra, quando ele fala, está falando de pão ali, não está falando só de dinheiro. Jesus falou, eu sou o quê? O pão da vida. Então Jesus disse, eu sou o pão. Então ele está falando de pessoas ali também. E aí o que acontece? Quando vem essa primeira lei, a lei da semeadura, que é uma questão clara, baseada na fé, na certeza, na convicção de que eu posso lançar e eu vou alcançar, aí nós pegamos claramente, no capítulo 2 do livro de Êxodo, quando Moisés nasceu. Havia uma lei clara, baixada por Faraó, que todas as crianças menores de 3 anos deveriam o quê? Morrer, deveriam matar, ou seja, os soldados deveriam matar todos, e ele orientou as parteiras, todos os meninos que nascerem vocês matem.
Quando Moisés nasceu, a Bíblia Sagrada diz que a mãe escondeu ele por 3 meses. Chegou uma hora, não teve mais como esconder. Como não teve mais como esconder, o que ela fez? Pegou um cesto, fez um cesto de madeira, de taboca e tal, pegou o cesto, betumou, e pegou Moisés, fez o quê? Colocou dentro do cesto, e pôs ele aonde, gente? Nas águas. Lançou Moisés aonde? Sobre as águas. Ela estava cumprindo exatamente Eclesiastes 11, pega o teu pão e lança sobre as águas. Agora, ela poderia pegar o menino e colocar ele na porta da casa de alguém, na casa de um oficial, na casa da própria filha de Faraó. Mas olha a ideia dela. Ela pegou um texto da palavra de Deus e falou: então tem que pegar meu pão e lançar sobre as águas, então eu vou pegar. Pegou o menino e colocou ele sobre as águas. Gente, olha o risco que essa mulher estava correndo. Havia um risco de o quê? Do cesto o quê? Virar. Se o cesto virasse, o que aconteceria? Moisés estava morto. E ela mandou Miriam na borda do rio verificar o que ia acontecer com a cesta e com o menino que estava dentro. Gente, que fé. Vem cá, você teria coragem de fazer isso? Quem é que teria coragem de pegar o seu filho, que não sabe nadar, que é bebezinho, colocar ele dentro de uma cesta e colocar ele no rio, no mar? Mas ela não tinha saída. Ela falou: em fé eu vou correr risco. Eu vou correr o risco. Porque se eu ficar com o menino e ele chorar, um oficial do exército de Faraó vai matar o menino. Então eu prefiro correr risco. E quando eu vou correr o risco em fé, eu vou entregar ele exclusivamente na mão de Deus. Vou pegar meu pão e vou jogá-lo sobre as águas. E depois de muitos dias eu vou alcançá-lo. Ela pegou o menino, colocou no cesto, colocou na água e soltou. Olha, o risco de virar o cesto era grande. Outra situação, a água poderia jogar o menino para outra borda do rio e ficar preso, esgarranchado nas galhas lá. Você sabe se Miriam sabia nadar? É bem possível que não. O menino ia ficar preso nas galhas. E quando fossem pessoas para tirar o menino lá nas galhas, os soldados iriam ver. Então poderia tombar, poderia ficar esgarranchado nas galhas, e poderia então, rio abaixo, passar da hora, na hora que não tivesse ninguém. Mas é engraçado ali, que ela pega o pão, chamado Moisés, coloca num cesto, lança sobre as águas, e ela falou, profetizou, depois de muitos dias eu vou alcançar. Eu tenho certeza, porque fé é certeza, eu tenho convicção, que o meu Deus vai guardar o meu pão, vai proteger o meu pão, vai dar bom termo ao meu pão. Pegou o menino e jogou. Ela poderia ter jogado, vamos partir do pressuposto, ter jogado ele às 9 horas, passava direto. Se não tombasse, não enganchava. Poderia ter jogado ele às 11 horas, porque a Bíblia diz que ela foi tomar banho. A filha de Faraó foi tomar banho no rio. Eu imagino que deveria ser umas 3, 4 horas da tarde. Ela jogou o pão, jogou Moisés, colocou Moisés exatamente na hora que a filha de Faraó estava percebendo, olhando para o rio. Porque ela poderia ter colocado antes da filha de Faraó, ou depois da filha de Faraó. E dizem que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda nem falha. Deus não adianta e nem atrasa. Ele coloca o pão na hora certa, no exato momento. Quando ela colocou, ela poderia, a mãe dele, ou seja, Miriam estava ali o tempo inteiro colocando, qual é a hora certa, qual é a hora certa. Eu imagino que colocou a hora e veio aquela aperto no coração. De repente ela sentiu para você, agora é a hora. Quando ela colocou Moisés, a água foi levando e passou 1 quilômetro, passou 2, passou 3. Quando chegou num determinado momento que a filha de Faraó estava totalmente
aquietada, olhando para o rio. Uma das servas fala: lá está um cesto. Mandou buscar. Quando ela olhou, tinha um menino. Apaixonou pelo menino. E quem era que estava apaixonando pelo menino? A mãe do assassino de Hebreus. A mãe do assassino das crianças hebreias, gente. Aliás, a filha, mãe não, a filha. A filha do assassino. A filha de Faraó, que era o assassino de crianças hebreias. Estava tomando banho. Para mostrar que Deus é Deus. Que quando nós acreditamos e lançamos o pão sobre as águas, em fé, na hora certa, Ele vai colocar as pessoas certas para nos guardar, para nos abençoar, para levar a bom termo o nosso pão em nome de Jesus Cristo, gente. E você precisa acreditar nisso, que a sua vida realmente está suspensa entre os céus e a terra, que o cuidado de Deus para com você é certo na hora certa, e Ele vai levantar pessoas como levantou a filha de Faraó, a filha do assassino de crianças hebreias. E o que é melhor, a mãe do menino era escrava, vivia às mínguas. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando as servas tiraram o menino, chegou Miriam: quer que eu chame uma ama de leite? Chamou quem, gente? A própria mãe. A mãe passou a receber salário que antes ela não tinha. Olha para você ver o cuidado de Deus. A obra completa, a obra perfeita. Agora, por que Deus abençoou a Joquebede, que é a mãe dele? Porque ela não teve medo de lançar o pão dela, chamado Moisés. A palavra Moisés, o nome Moisés significa tirado das águas. Quando nós acreditamos e pegamos a nossa vida, que é o maior pão que nós temos, e lançamos na presença de Deus em fé, você pode ficar tranquilo, querido. Aquieta seu coração. Depois de muitos dias, Deus vai simplesmente levantar pessoas que vão te abençoar na terra. Ouça o que eu estou lhe falando, acredite nisso. E o que me chama mais atenção, quero reforçar, é que Deus levantou para abençoar Joquebede financeiramente, e o próprio Moisés, a filha do assassino de crianças hebreias, não chamou um outro bonzinho, um outro maravilhoso, mas um homem mau por natureza. E eu imagino que quando Moisés, depois de desmamado, chegou no palácio, e a filha falou: meu pai, esse é meu filho de criação. Ela comprou a briga com o pai a favor do menino. Então escuta, a primeira lei da semeadura, você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Eu não sei quem Deus vai usar para me abençoar. Eu só sei que Ele vai levantar alguém na face da terra para tocar na minha e na sua vida e nos abençoar, porque nós lançamos a nossa vida nas mãos do Todo-Poderoso como um pão lançado sobre as águas, e depois de muitos dias Ele nos abençoa através de pessoas. Quantos querem isso? Diga aleluia. Então fala para o seu irmão, fala: essa é a primeira lei da semeadura. Segunda lei. Quantos querem ouvir sobre a segunda lei? Diga aleluia. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Olha comigo, por favor, o versículo
Aliás, 2 Coríntios capítulo 9, gente. 9. A segunda lei da semeadura é... Nós vamos ler 2 textos para eu fundamentar a segunda lei. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Digo isto, que o que semeia o que, gente? Vamos lá, leia comigo novamente. Eu te digo isto, que o que, gente? Semeia quanto? Fala comigo, pouco. Fala o que semeia pouco. Pouco o que, gente? Ceifará. Aí ele chega e diz: aquele que semeia com o que, gente? Com abundância o que, gente? Ceifará. Aquele que semeia pouco ceifará. Aquele que semeia muito ceifará. Ou aquele que semeia com abundância ceifará. Guarde isso na cabeça, que daqui a pouco eu vou lhe explicar aqui. Semeia pouco colhe. Semeia muito colhe. Agora vamos em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6 agora. Gálatas depois de 2 Coríntios aí, tá? Gálatas 6. 6. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o que, gente? Ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne colherá o que, gente? Corrupção. Mas o que semeia no espírito, colherá o que? Vida eterna. Então aqui ele chega, nesses 2 textos, ele diz: não se engane, de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também o que? Colherá. Aquilo, vamos lá todo mundo, aquilo que o homem semear, isso também o que? Colherá. Então, a semeadura, a colheita é baseada o que? Na semeadura. Aí depois ele chega e diz: aquele que semeia na carne, colherá o que, gente? A corrupção. Mas aquele que semeia no espírito, colherá o que? A vida eterna. Então vamos pegar os 3 textos agora, vamos ajuntar. A primeira base da segunda lei de semeadura é: toda semeadura que nós fazemos tem a ver com quantidade, com proporcionalidade. A segunda lei da semeadura é: toda semeadura que fazemos tem a ver com proporcionalidade, tem a ver com quantidade. Semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito. Proporção. Qual é a proporção da minha colheita? É baseada na proporção da minha semeadura. Qual é a quantidade da minha colheita? É baseada na quantidade de sementes que eu jogo sobre a terra. Então a segunda lei tem a ver com proporcionalidade, com quantidade. Vamos lá, para você entender. A segunda lei tem a ver com o que, gente? Proporcionalidade tem a ver com quantidade. Letra B da segunda lei. Aí ele chega e diz claramente, com muita clareza: aquele que semeia na carne, colhe o quê? Corrupção. Aquele que semeia no espírito,
colhe o quê? A vida eterna. A vida eterna. Mas o que ele está dizendo ali? De Deus não se zomba. Aquele que semeia na carne, colhe o quê? Corrupção. Aquele que semeia no Espírito, colhe vida eterna. Aqui ele está falando da qualidade das sementes. Da qualidade das sementes. Então, a segunda lei diz respeito à proporcionalidade, que quer dizer quantidade, e quer dizer também qualidade das sementes, que tem a ver com escolhas. Porque nós temos todos os dias duas escolhas: ou nós semeamos na carne, ou nós semeamos no Espírito. Isso é baseado na escolha. E isso tem a ver com a qualidade das sementes. Porque se eu simplesmente chegar e semear na minha carne, pode ter certeza que a colheita, ou seja, a qualidade da sua semente, será corrupção pura. Mas se eu semear no Espírito, eu colherei a melhor colheita da minha vida. Então tem a ver com proporcionalidade, com quantidade, tem a ver com escolhas, que tem a ver com qualidade das sementes. Mas aí, lá no capítulo 6, versículo 7, ele começa dizendo, que é a letra C, ele diz: de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colhe. Então a letra C é que todas as sementes que nós lançamos nessa terra, que nós lançamos nessa vida, ela tem cunho exclusivamente espiritual e eterno. Então a segunda lei tem a ver com proporcionalidade e quantidade, tem a ver com escolha e a qualidade, e tem a ver com natureza. A natureza da semeadura é totalmente espiritual. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Por que ele diz de Deus não se zomba? Deus não se deixa escarnecer. Porque não importa o que eu esteja fazendo, o que você esteja fazendo, se você semeia no seu espírito, é espiritual, ou seja, é natureza de Deus, é natureza divina. Deus está vendo a sua semeadura. Mas se está semeando na carne, Deus está vendo a sua semeadura. A natureza da sua semeadura, seja carne, seja espírito, ela é espiritual. Essa é a segunda lei. Tem a ver com quantidade, com qualidade e de natureza espiritual. Tem a ver então com qualidade, com quantidade, com proporcionalidade. Tem a ver com quantidade, tem a ver com escolhas e tem a ver com questão espiritual. Então preste atenção agora, por favor. Essa lei é eterna, irmão. Enquanto nós estivermos sobre a terra, nós estamos debaixo desses três fundamentos da segunda lei. Estamos sobre a lei da proporcionalidade, da lei das escolhas e da natureza espiritual de toda e qualquer semeadura. Então preste atenção. Mas esse daqui está no próximo ponto. Aí tem a ver com a motivação da semeadura, que é a quarta lei, não é nem a terceira, é a quarta lei. Cleuro está falando aqui, aquele que dá com alegria. Ou seja, essa aí faz parte da quarta semeadura, que na verdade tem a ver com a motivação com a qual você semeia. A motivação. Interessante que o livro de Provérbios, no capítulo 21, ele chega e fala o seguinte: o homem diz muitas coisas, mas Deus pesa os motivos, a motivação por trás de cada semeadura. Preste atenção agora. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Não, quantos estão entendendo, diga aleluia. Então tá, se está entendendo, alguém por favor levante e fale mais ou menos o que você entendeu até agora, só para eu entender que você, porque parece que está meio complicado, mas não está não, quero descomplicar. Minhas ministrações não são complicadas, vamos lá.
Alguém pode falar? Pastor Raquel, me ajude, vai lá. Certo. Tá. Proporcionalidade, que tem a ver com quantidade. Aí depois nós temos a escolhas, que tem a ver com a qualidade das sementes. E aí nós temos a terceira lei, que é a natureza espiritual das semeaduras. Então vamos começar de trás para frente? Vamos começar falando exatamente isso agora. O que Gálatas diz? Que de Deus não se zomba. Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aqui ele está dizendo que toda semente que nós lançamos sobre a terra, vou reforçar, ela é exclusivamente de cunho espiritual. Ah, bispo, não é. Não é. Não é. Você quer dizer que quando eu estou trabalhando lá no meu trabalho, aquilo tem cunho espiritual? Não vou nem abrir, mas vou te dar o recado. Pega o que Timóteo fala e o livro de Tito fala a respeito dos empregados. Ele chega claramente e diz: olha, quando você for prestar o serviço, e Efésios 6 também fala sobre isso, sobre os servos. Não serve ao seu patrão só quando ele está olhando. Quem lembra disso? Segundo, servir ao seu patrão como se estivesse servindo a quem? Ao Senhor. Olha para você ver que o seu trabalho secular, o seu trabalho que gera pão, que gera dinheiro, que gera base financeira, quando eu estou fazendo, Cleude é psicóloga, na cabeça dela, se ela não tem Cristo, se ela não tem Jesus, ela acha que o trabalho que ela faz de psicologia, o cunho dele é puramente natural e psicológico. Mas a Bíblia Sagrada diz então no livro de Efésios, que quando ela está lá, trabalhando com a sua paciente, com o seu paciente, com o seu cliente, naquela hora, ela está semeando. E ele diz: sirva aquele paciente como se estivesse servindo quem? Ao Senhor. Ela está servindo a Deus quando cuida do paciente. Por isso que quando você pega um paciente, pega uma pessoa que você está prestando serviço e faz mal feito, relaxadamente você está prestando serviço para Deus. Isso está mostrando que está o quê? Na carne, no tutano. Adivinha o que você vai colher? Rua, meu irmão, desemprego, salário baixo. Olha a semeadura aí. Vamos pegar aqui. Pastor Miller é oficial da Polícia Militar. Mas aí, ele é um daqueles policiais. É claro que ele não é, estou falando de suposição. Um policial aloprado. Chega e pega as pessoas quando sai da viatura. Como infelizmente é regra, primeiro bate, depois pergunta. Se ele faz isso com as pessoas, ele está prestando serviço a Deus. E é assim que Deus presta serviço? Ele tem que chegar com firmeza com as pessoas que ele vai abordar? Sim. Chama um peão. Seus documentos, por gentileza, firme. Mas o que? Sabendo que está prestando serviço para quem? Para o Senhor. Para Deus. Vamos lá, Cleudinha. Vem cá, vem aqui. No momento que eu estou prestando um serviço, se não for para o Senhor,
eu tenho que entender que aonde eu estou, a presença dele está comigo. Eu sou portador da presença dele. Então, sim, aonde o pastor Miller for como profissional, não é o pastor Miller somente que vai, mas a presença que está sobre ele também vai. A presença, inclusive, para beneficiá-lo e beneficiar as pessoas que estão em volta dele. Porque uma das coisas que eu trago muito para aquilo que eu faço é, em oração, Senhor, que a presença do Senhor esteja sempre aqui neste lugar, comigo. Mesmo aquele que não tem a sua presença, quando ele chegar aqui, ele vai sentir algo diferente. Ele vai sentir aquilo que eu carrego, que é aquilo que o bispo acabou de falar. A minha semeadura espiritual dentro do meu trabalho está junto comigo. Não é só prestar um bom serviço, mas também carregar a presença de Deus. A gente vê claramente quantas pessoas aqui, nós temos testemunhos que falam, nossa, quando você veio me ajudar, foi um anjo de Deus que chegou. Isso é o quê? É uma semeadura. Você está semeando, você está semeando a presença de Deus que você carrega. As pessoas podem não compreender, mas elas sentem. A diferença entre um profissional e outro, alguém que se aproxima do pastor Miller sente algo, sente uma confiança nele, sente uma segurança. Ele é um oficial justo. Então, assim como a palavra do Senhor diz quando João Batista fala assim, olha, produzir frutos dignos de arrependimento, quando os oficiais, os soldados chegavam ali se arrependendo, né, querendo o batismo, ele falava, ó, produza fruto de arrependimento. Seja justo, só cobre o que deve ser cobrado. Não cobre propina. João Batista fala isso com os profissionais. Por quê? Isso é a semeadura. Meu filho, você está semeando corrupção na sua profissão. Você vai colher o quê? Danos em relação a isso. Ah, mas ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. Você vai ser penalizado do mesmo jeito. Porque quando o erro pesa sobre uma pessoa e fica tão pesado, que o peso disso traz maldição sobre ele. Ninguém tem que fazer nada. O próprio inimigo terá condições de vir sobre ele. Por quê? Porque ele está acumulando uma semeadura negativa no mundo espiritual. Quer ver só aqui? Abre comigo, por favor, em Efésios, por gentileza. Obrigado, Bispo Cleo. Capítulo 6, para você ver. Quero fundamentar para você entender que toda semeadura que você e eu estamos fazendo, ela tem o cunho espiritual, gente. Ela não fica sem resposta. Para você começar a prestar atenção na sua semeadura. Sabe por quê? Porque daqui um pouco nós vamos falar sobre quantidade e qualidade. A qualidade tem a ver com as escolhas. Agora o pior não é você escolher errado, é a quantidade de coisa ruim que você vai colher por causa da sua escolha, por causa da imaturidade, por não entender que é espiritual. Quero te afirmar assim, sem medo de errar. Eu já passei da fase de ver uma pessoa sofrendo e ter dó. Já passei dessa fase. Quando eu vejo uma pessoa, eu não estou falando daqueles que é tipo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e Deus resolveu tratar com ele. Resolveu simplesmente chegar e colocar a prova. É outra conversa. Mas no geral, a maioria não tem a ver com prova, tem a ver com colheita. E a proporção do sofrimento dele tem a ver, a quantidade, ou seja, o nível, o poder do sofrimento, a dor grandiosíssima, tem a ver com a escolha errada que ele fez. E tem a ver com o plantio que ele fez. E tem a ver que ele não entendeu que ele estava plantando uma semente extremamente ruim. E ele achava que aquela semente era de cunho natural, era coisa do humano. E achou que ninguém estava vendo. Efésios capítulo 6 agora aí. Olha para você ver aqui. Para você ver como, só para fundamentar bem. Olha o que está escrito aqui. Versículo 5. O que está escrito aí, gente? Alguém leia, por favor. Olha aí, servos, obedecei o vosso Senhor. Que jeito?
terrenos, com temor e tremor, na sinceridade do quê? Do vosso coração. Como quem, gente? Vamos, leia todo mundo aqui, vamos lá. Servos, obedecei aos vossos senhor terreno, com temor e tremor, na sinceridade, como estivesse servindo a quem? A Cristo. Segundo, não servindo apenas à vista, ou seja, só quando ele está olhando. Você já viu isso na empresa? Já viu isso no negócio? Que o camarada, quando o patrão está vendo, ele pega firme, e quando vira as costas ele fica folgado? Pois é, olha o que ele está dizendo: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração o que, gente? A vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, que, gente, olha a colheita aqui, receberá de quem? Do Senhor. Todo o bem que fizer, servos, seja livre, e vós, senhores. Então preste atenção, o que ele está dizendo aqui? Que a semeadura, quando eu estou trabalhando, prestando serviço para uma pessoa, serviço natural do dia a dia, ele está dizendo, seja um servo, servindo bem aos seus senhores terrenos, sabendo que quando você está fazendo isso, você está servindo a Cristo. Segundo, não faça o trabalho bem feito só quando ele estiver olhando, como para agradar os homens. Mas escuta, você quando faz o serviço, faz bem feito, porque você está agradando o Senhor. E aí ele termina e mata a fachada dizendo, sabendo que cada um receberá do Senhor. Ouça, a sua colheita, salário baixo, é porque você está servindo aos homens, fazendo de qualquer jeito, maneira relaxada, e Deus travou seu aumento no mundo espiritual, gente. Se ele está dizendo que o aumento do salário vem de Deus, então, se a sua semeadura toda ela tem o cunho espiritual, então começa a servir com afinco. Começa a semear para valer. Ah, mas você chamar de puxa-saco, pode chamar do que você quiser. Mas lembre-se que você é um servo de Cristo, que eu sou um servo de Cristo. Eu vou fazer bem feito, fazer com afinco. Se estiver na frente eu faço bem feito, se estiver longe eu faço bem feito, porque eu estou servindo o Senhor. E Ele diz que o Senhor vai me recompensar, que eu receberei do Senhor segundo o que eu tiver feito. Baseado nesses textos, eu te pergunto: o seu trabalho é espiritual ou natural? Você executa ele aonde? Na terra, no natural. Mas o fundamento dele é o quê? De natureza espiritual. Você presta serviço aonde, pastora Raquel? Qual? Assiste Vida. Ah não, mas a sua empresa, então, o seu trabalho lá é exclusivamente de medicina. Porque se ela presta serviço de home care, então tem a ver com medicina. Prestação de serviço, saúde. Ligada à medicina. Ah, mas o meu trabalho é de cunho de saúde, é cunho medicinal. A prestação de serviço tem a ver com saúde, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com cura, tem a ver com medicina. Mas, ou seja, a execução, mas a base, o fundamento é de cunho totalmente espiritual. Se a pastora Raquel fizer o serviço só quando está na frente, fizer de qualquer jeito, a espiritualidade é certa e pode ter certeza que o salário vai abaixar. E não é isso que eu estou te falando não. Quer ler o texto? Ou vocês não convenceram ainda? Vamos pegar aqui a parte que o Senhor fala de salário. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como quem, gente? Ao Senhor e não como homem. Sabendo que cada um receberá de quem? Não, receberá de quem? Do seu patrão. O seu patrão vai pagar o seu salário.
Sim. Mas o aumento, o crescimento, a riqueza, a prosperidade, ela é de cunho espiritual. Ele está falando, cada um receberá do Senhor. Aquele patrão será apenas o canal. Apenas o canal para te abençoar. Lembra na primeira lei da semeadura? Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias Deus levantará uma pessoa, levantará a filha de Faraó, levantará a filha do assassino de crianças hebreias. Então Deus vai levantar uma pessoa para mexer no seu fundamento de salário, porque a sua semeadura, ela é espiritual. Aí você fala, bispo, você está falando de trabalho. Então tá, vamos pegar um outro texto só para fundamentar melhor. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Mateus 10. Mateus 10. Vamos ver, versículo 40. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o que, gente? Galardão de profeta. O que é galardão? Presente, prêmio. O que, Cleude? Dádiva. Aí ele continua dizendo, quem recebe um justo na qualidade o quê? De justo, receberá o quê? O galardão de justo, o prêmio, a recompensa. Agora, olha agora, aqui para mim é o fundamento, de que tudo realmente é espiritual, gente. Versículo 42. Qualquer que tiver dado, gente, um só copo de água fria a um dos pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que não perderá o quê? O seu galardão. O que ele está dizendo aqui? Que um copo de água que eu semeio terá recompensa, porque aquele copo de água é espiritual, gente. Olha por favor, Andrine, volta por favor no versículo 40. Olha o que ele diz aí. Quem vos recebe, ou seja, a pessoa que recebe a Mônica como ungida de Deus, receberá esse galardão, será presenteada. Aí ele continua dizendo, olha agora por favor o 41. 41. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Então o que acontece? O pessoal de Paulínia, daqui um pouco, vai receber um profeta naquela cidade. E se ele chegar e falou, o profeta Jorge chegou nessa cidade, aquela cidade será recompensada por ter recebido ele, porque chegou ali, não, ele é apenas um funcionário da Petrobras. Querido, ele é funcionário da Petrobras porque tem que manter os filhos, manter a casa, mas quem chegou lá foi um profeta, e aquela cidade receberá recompensa por ter recebido ele como profeta. Ele vai para prestar um serviço natural inicialmente, mas a chegada dele é espírito, é semeadura espiritual. Aí ele diz aqui, quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe o galardão de justo. E justo é qualquer crente. Aquele que chega, recebe o crente e abençoa aquele crente, ele não ficará sem a recompensa. Agora, olha o versículo 42 agora. Quem tiver dado, só que seja um copo de água fria. Um copo de água. Gente, o que vale um copo de água fria? Copo de água fria significa muito não. Sabe por quê? Porque você tem água em abundância na sua casa. Mas vai lá no sertão nordestino aqui para ver. Aonde a seca está grande, e você chega com uma botija de um copo de água geladinha para você ver o tanto que aquela pessoa vai te abençoar. O que ele está dizendo? Quando você
dar um copo de água a uma pessoa, você fez uma semeadura espiritual, porque você matou a sede. Bem-aventurados aquele que tem sede e fome de justiça, porque o que acontece? Serão fartos. O que é farto, gente? Terá fartura na sua casa, abundância. Olha as leis da semeadura aí. Então escuta, preste atenção. Milena, quando você está lá, amiga, com seus pacientes, lá nas UTIs, aquilo lá não é um trabalho de medicina só, de enfermagem, amiga. Aquilo é a mão de Deus através da sua mão. Deus está semeando. Você está semeando a vida, está semeando o cuidado, está semeando o zelo. Quando você vê claramente uma colega maltratando um paciente, ela está semeando. Aquilo não ficará sem respostas no mundo espiritual. Mas você mesmo cansada, às vezes desmoronando por dentro, por causa da força dessa enfermidade que está aí, dessa pandemia, mas você tira forças e chega lá e vê que você está com dificuldades aqui dentro para assimilar todo esse contexto de Covid. Mas quando você olha o seu paciente que está lá tentando respirar e não consegue, ele está numa situação muito pior que a sua, e você tira, a Bíblia Sagrada diz claramente em Hebreus, que da fraqueza tira força. Ali você tira força e começa a abençoar, começa a cuidar, faz um carinho, faz um afeto, faz um afago naquela pessoa. Você está semeando cura, está semeando restauração, está semeando libertação, e aquilo não ficará sem resposta. Por isso que você está sendo abençoado, e vai ser muito mais abençoado em nome de Jesus, amiga. Porque a sua semeadura é na medicina, mas a sua colheita vem de Deus, que vai te abençoar sobre a terra. Então escuta, toda colheita, todo plantio que nós fazemos, não importa aonde seja, ela tem cunho e puramente espiritual. Quantos entenderam? Diga aleluia. Isso aqui é tão verdade. Tem mais. A colheita não é só para o que é crente. Se um descrente abençoar o crente, o descrente receberá a bênção por ter abençoado o crente. Aquele que abençoa o justo, mesmo não sendo, ele colherá a semente que semeou. Isso é tão verdade que lá no Sara Kubitschek, há mais de 30 anos atrás, isso aconteceu, né? Tinha lá um enfermeiro, ele era único. Ele fazia comigo mais do que os outros enfermeiros ou enfermeiras que estavam lá. Como eu estava numa condição bem ruim, né, porque eu estava de tração cervical. Tração é um ferro que se prende na cabeça, e meu cabelo, na época que eu entrei, ainda tinha um cabelo bem grande. E quem está com ferro todo emaranhado no cabelo, não pode lavar o cabelo. E eu, durante 40 dias, fiquei de gesso, não era um colar, era gesso. Então, como é que se lava um cabelo com gesso? Né? E eu presa numa cama. Então, a única coisa que eu podia fazer era tomar aquele banhozinho de paninho. Todo mundo já sabe, né, que banhozinho de paninho é gostoso, né? A saudade que a gente tem quando a gente toma um banhozinho de paninho. E ele era o único enfermeiro que se doeu com a minha condição. Minha cabeça estava cheia de cascão, gente. Porque, né, vai ficando uma crosta de manteiga, né, de gordura. Aí ele falava assim, olha, no sábado eu vou te dar um banho especial. E o pior, às vezes era um banho que era fora da regra, porque nenhum outro tinha coragem de fazer o que ele fez comigo. Ele fazia um calço na minha cama, porque a gente era preso numa cama, fazia um calço na minha cama, para que a minha cama ficasse assim, né? Eu ficava com a cabeça para baixo. Ele criava uma forma lá de segurar o peso, para que eu não perdesse a tração da cabeça, porque se o peso vai para o chão, eu perco a tração, eu também não podia perder. Ele pegava um monte de saco de lixo, enfiava aqui dentro, no gesso, um monte de toalha em volta. Não, você via que ele desmontava o turno dele só para poder ficar comigo ali, para poder lavar a minha cabeça.
Gente, quando a mão daquele homem, assim, eu me emociono porque só quem já vive ou já viveu uma condição de dependência, sabe o que é ser tocado e servido numa necessidade como esta. E quando ele lavava meu cabelo, que ele pegava e encostava, que massageava o cabelo, gente, eu senti um alívio tão grande. E aquele homem não tinha noção do que ele estava fazendo comigo. E eu tenho certeza, como hoje nós estamos tendo a clarificação aqui, aquele homem estava semeando uma semente para uma justa que estava lá com uma necessidade. Depois de algum tempo, quando eu voltei, né, lá conversando com um casal amigo nosso, que a enfermeira, ela é enfermeira do Sara, e quando eu conversei com ela dizendo, olha, eu tive lá um enfermeiro muito especial, e falei o nome dele para ela, ela falou, olha, ele foi considerado, hoje ele é chefe de toda a enfermagem do Sara. Hoje ele é chefe de toda a enfermagem do Sara. E nós nunca tivemos um profissional como aquele. Então eu fico pensando, e na época que ele fez isso comigo, ele simplesmente era um enfermeiro básico lá do Sara. Mas ele era especial, por quê? Porque ele semeou para mim naquele momento. Eu não tenho dúvidas que ele colheu as benéficas daquilo que ele semeou. Então nós precisamos compreender que isso é muito mais do que a gente possa imaginar. E que semear, nós vamos semear o tempo todo, até o último fôlego de vida nosso, aonde nós estivermos. E uma das coisas que eu falei muito com Márcia, eu falei, Márcia, lembre-se, você é uma semeadora. Marcinha, aqui da igreja. E ela toda feliz dizendo e contando para mim, bispa, eu orei com fulano, eu orei com ciclano. Pensa, a Márcia na condição, transplantada. Mas ela entendeu que não importa o que esteja passando no meu corpo, o meu espírito está livre para semear, continuar semeando. E ela ministrando para outras pessoas, ministrando para enfermeira. Gente, fortalecendo a enfermeira. Isso porque ela compreendeu a semeadura permanente para sempre. Não importa qual a condição, eu ainda tenho uma mão solta para jogar a semente sobre as águas. Amém? Gente, isso é especial demais. Aí você fala o seguinte, você está querendo dizer então que ele se tornou chefe das enfermagens por causa daquela semeadura de lavar apenas um cabelo? Quer dizer que ele se tornou o maior de todos os enfermeiros? E a Milena sabe, o sonho de consumo da maioria dos enfermeiros é trabalhar no Sara Kubitschek, porque ganha muito bem e não precisa ficar fazendo vários serviços, porque só lá recebe um salário federal, e é federal mesmo. Talvez seja uma das únicas instituições que paga o enfermeiro com honra. É ou não é, Milena? Que paga o enfermeiro e dá qualidade de trabalho para o enfermeiro, chama-se Sara Kubitschek. Mas é proibido ter 2 empregos. É exclusivo, mas ele paga pela exclusividade. E tornar-se o enfermeiro chefe do Sara Kubitschek, não tem porta fechada para ele em lugar nenhum desse país. Aonde ele bater a porta, eu era enfermeiro chefe. Acabou, está aberta a porta, porque é referência. Aí você fala, mas foi porque lavou o cabelo? Não, porque ele era competente, porque ele era dedicado, porque ele fez bem a este. Só que você não pode esquecer claramente da bênção que está sobre Abraão. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, aquele que te abençoar, eu te abençoo. Cleudia, ele te abençoou, eu vou abençoá-lo, eu vou colocá-lo no cume. Mas se ele te amaldiçoar, ele é amaldiçoado. Ou seja, quando ele abençoa um justo, ele recebe o galardão de justo. Quando ele abençoa o profeta, ele vai receber o galardão de profeta. Então preste atenção, toda semeadura que eu faço, que você faz, é de cunho espiritual. Pega o seu processo e faça direito, irmão.
tem espírito ali, é de cunho espiritual. Mas e se eu perder? É porque o Todo-Poderoso viu que a justiça não estava do lado daquela pessoa. Ah, bispo, mas eu perdi. Não, você não perdeu, você ganhou, porque o mal que você faria, se ele ganhasse, seria muito grande no mundo espiritual. Por isso ele perdeu, não foi você. Mas se aquela pessoa que você pegou ganhou, é porque viu que aquele ganho é justo diante de Deus, e vai te... porque você é portadora do direito, mas é do direito espiritual daquela pessoa, seja para abençoar e nunca para amaldiçoar. Quando ele perde, é a bênção de Deus. Quando ele ganha, é a bênção de Deus. É isso que você precisa entender. Bispo, mas aonde está o ganho na perda de um cliente? Se ele ganhasse aquele processo, vá lá depois para você ver o inferno que seria na vida dele. Porque tem ganhos. Interessante que Eclesiastes chega e fala o seguinte: há tempos que um homem tem poder sobre o outro para a sua própria desgraça. Às vezes ele pega e ganha um determinado dinheiro ali. Na sua frente ele contou a história, mas será que a história realmente é aquela? Baseado na história, você fez a petição e levou para o juiz, e o juiz deu a sentença, mas aquilo era injusto. Quando chega no final, aquele dinheiro que era para ser abençoado se torna a desgraça dele. Então Deus Todo-Poderoso sabe que vai e chega e dá perda. Lá na frente ela fala: meu Deus, se eu tivesse feito dessa maneira, teria sido infernizado. Toda semeadura tem cunho espiritual, irmão, porque de Deus não se zomba. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Se toda semeadura tem cunho espiritual, então eu tenho que começar a entender: aquele que semeia na carne, colhe corrupção. Aquele que semeia no espírito, colhe vida eterna. Então o que ele está falando aqui? Das escolhas e da qualidade das sementes. Porque a semente pode ser boa, porque é uma semente de cunho e fundamento de escolha puramente espiritual, ou a semente pode ser maldita de cunho e fundamento puramente carnal. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, para você ver. Deuteronômio 29, 15. Deixa eu ver se isso me aparece. Não é 29, é 30. Capítulo 30, gente. 30, verso 15. Olha o que está escrito aqui. Olha a lei da semeadura aqui. Da questão toda, da qualidade das sementes. Eis que hoje eu tenho proposto, o que, gente? A vida e o bem. E o que mais? A morte e o mal. O que mais? Porque, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, para que vivas, se multiplique o Senhor, Deus abençoe na terra na qual entras a possuir. 16, 17. Porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvido, fores seduzido para te inclinares aos deuses e os servires. 18. Então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. 19, 20 agora. Os céus e a terra. 19. Os céus e a terra. Olha ele falando aqui, olha a espiritualidade da semeadura. De Deus não se zomba. Olha o que ele está dizendo aqui, a espiritualidade. Os céus e a terra eu coloco como testemunha. Ou seja, eu chamei o céu. Céu, seja testemunha. Terra, seja testemunha. Ó terra que a riso pisa em cima, seja testemunha agora.
ó céus, que a LN divisa e olha, e acha que aquela imensidão azul é o céu. Seja testemunha, terra, seja testemunha com riso, seja testemunha com LN, ó céus, que eu tenho proposto, terra, seja testemunha que eu estou propondo para riso, a vida e a morte. Céus, seja testemunha agora que eu estou propondo para LN a bênção e a maldição. Olha o fundamento espiritual aqui presente, gente. O que ele está dizendo aqui? Que as suas escolhas fazem parte da qualidade das sementes. Quando ele diz vida e morte, está falando da qualidade. Você quer ter qualidade de vida? Quantas vezes nós não falamos disso? Quer ter qualidade de vida? Come só folha. Boi só come folha e engorda. Qualidade de vida está só nas folhas, gente? Está no equilíbrio. Nem só carne, nem só macarrão, nem só arroz, nem só feijão, nem só folha, nem só tomate. Agora que é difícil equilibrar diante de uma picanha, é ou não é? Olha o Miller ali, chega, deu água na boca. E com aquela pimentinha com marinho, então, olha aí, chega, vira a cabeça. Você sabia, gente, deixa eu entregar aqui, deixa eu dedurar o pastor Miller. Você sabia que o pastor Miller não come feijão e farinha com pimenta? Ele come pimenta com farinha e feijão, gente. É pimenta com farinha e feijão. O que ele pega de pimenta, assim ó, no normal, qualquer ser humano normal, coisa terrena aqui, coloca 3, 4 grãozinhos de pimenta. Qual é a sua média? Não vale nada, cara. Gente, você não acredita. Ele coloca assim uns 20, 30 grãos assim, come, nem esquenta a moringa. Estou falando para você. É pimenta com feijão. Aí pergunta para ele, qual é o primeiro prato que ele gosta? Feijão e farinha. Não, é pimenta mesmo, gente. Quer agradar o pastor Miller? Não dê uma camisa não, que ele tem dinheiro para comprar camisa. Mas arruma uma boa pimenta e leva que você vai ver o olho dele brilhar. É desse jeito. Pensa que eu estou brincando, é fato. Eu já sei que é assim, eu sempre arrumo uma pimenta especial e mando para ele fazer o quê? Camisa ele compra. Ele já Deus está abençoado. Então preste atenção. Quer ter qualidade de vida, Miller? Come pimenta. Pronto, morreu o assunto. Mas ele está falando de qualidade. E que qualidade tem na morte? Quando ele está falando da morte aqui, não está falando da morte física, é daquela que ajunta e vai para o cemitério. Porque não tem coisa pior nessa vida, como diz o livro de Romanos. Aquele que está debaixo da corrupção, está debaixo do mal, está na carne, mesmo vivo está morto. Não tem qualidade na morte. Mas quando ele diz, aquele que semeia na carne, ele está fazendo escolhas, está vendo a qualidade da semeadura dele, da semente dele. Ele está plantando morte para a sua vida quando faz escolhas puramente carnais. Ele está dizendo aqui claramente, falando, olha, eu peguei o céu, que ele não passa, eu peguei a terra que não passa, como testemunha, e ele chega e fala aqui, ó, contra você, não é a favor de, porque ele conhece o ser humano e sabe que o ser humano tem a tendência de fazer escolhas erradas, escolhas carnais a maioria do tempo. Por isso que ele diz que é contra. Eu tomo os céus e a terra como testemunha a seu favor, porque quando ele fala que se ele dissesse que era a favor, é porque a maioria de nós temos o hábito de escolher corretamente, mas é contra exatamente por isso.
E ele chega e diz: preste atenção na escolha da sua semente. A sua semente pode ser vida, a sua semente pode ser morte, a sua semente pode ser bênção, mas a sua semente pode ser maldição. Isso vai depender exatamente da escolha. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, porque se você escolher a morte, escolher a maldição, querido, você simplesmente estará lenhado sobre a terra. Por isso que eu disse a vocês que eu já estou passando da fase de ter dó de determinadas pessoas que sofrem. Vou ser muito claro com você. A gente chega lá, não sapateia em cima, e nem diz que bem feito, porque isso fica feio. Mas que a gente sabe que ele está lenhado, que ele está lascado, que ele está fuzilado, que o que ele está passando é nada mais nada menos fruto, da escolha, gente. Da escolha. Só que quando nós fazemos escolhas, ela aciona um fundamento da escolha que chama temporalidade. Hoje aqui nós estamos fazendo escolhas. No momento em que eu faço a escolha, aciona-se o fundamento de temporalidade. A temporalidade tem a ver com o tempo determinado para o momento da colheita. Então a pessoa, ela semeia morte, ela semeia maldição, ela semeia maldade, ela semeia fuxico, ela semeia contenda, ela semeia desavença, ela semeia xingatório, ela semeia murro, soco, ela semeia amaldiçoamento do outro. E ela esquece que quando ela está semeando a contenda, semeando a briga, semeando a desavença, semeando o fuxico, semeando a difamação, a infamação, semeando as brigas, ela não entende que ali ela está acionando o fundamento de temporalidade. Que aquilo é uma semeadura, ela é espiritual. Ela semeia a contenda, a briga, a desavença injusta, aquilo sobe, está escrito no mundo espiritual, aciona-se a temporalidade, passa-se um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ela esqueceu da semeadura, ela esqueceu da temporalidade, ela esqueceu que a semeadura dela subiu, quando chega lá na frente, quando menos espera, lá no capítulo 18 do livro de Gênesis, quando os anjos de Deus chegam para falar com Abraão, aí ele fala claramente da temporalidade. Ele chega claramente e fala o seguinte, fala: olha, faz muito tempo que Sodoma e Gomorra vem semeando morte e maldição. E aí ele chega e diz lá: e o cheiro tem subido até os céus. Ele usa essa palavra. O cheiro tem subido até os céus. E aí Tessalonicenses chega e diz: e encheu a medida da semeadura de morte e maldição, encheu. O tonel está cheio. A capacidade de fazer, de permitir, de aceitar que fizesse coisa errada está cheia agora. E ele chegou e disse: e eu vim até o céu para ver, na prática, na realidade, se o cheiro condiz com a prática, se não pode ser um cheiro estranho. Por isso o anjo de Deus veio. E ele chegou e falou: e infelizmente o cheiro que sobe de morte e maldição é real.
Aí foi que simplesmente Abraão chega e começa a falar: e se tiver 40 justos, você vai matar o justo com o ímpio? Ele fala: não, eu não matarei. Se tiver 50, e se tiver 45 justos, ele fala: eu não matarei o ímpio por causa do justo. E se tiver 30, eu não matarei. E se tiver 25, eu não matarei. E se tiver 20, eu não matarei. Aí ele chegou e falou: não fique zangado com o teu servo, mas se tiver 15, ele falou: eu não matarei. E se tiver 10, ele falou: eu não matarei. Aí Moisés cessou, porque lá só tinha o quê? 4. E ainda uma desviou, que foi a mulher de Ló. As escolhas que aquele povo fez subiram. E chegou o tempo, a temporalidade, que aciona o juízo. E na hora que aciona o juízo, meu irmão, interessante que o livro de Romanos, no capítulo 2, ele chega e diz claramente, a respeito da temporalidade, ele chega claramente e fala assim: preste atenção, vocês precisam prestar atenção, que é exatamente a paciência de Deus, esperando você para se adequar aos fundamentos, para que não entre em juízo. A temporalidade, Deus está dando tempo para a pessoa consertar, está dando tempo para a pessoa ajustar, está dando tempo para a pessoa fluir. Mas é isso que você precisa entender, que toda semeadura, ela é espiritual, e a qualidade da semente está baseada nas suas escolhas. Eu quero terminar com você nessa manhã dizendo: se toda semeadura é espiritual, você tem que prestar muita atenção na qualidade e nas escolhas das suas sementes. Porque toda e qualquer escolha que eu faça, quer de bênção, quer de maldição, ela é espiritual, e vai chegar o tempo em que ela dará a colheita. Portanto, então, mas eu fiz por impulso, eu não prestei atenção, eu não sabia. O mundo espiritual não funciona assim, gente. São leis, tipo leis da física. O indivíduo sobe num prédio, uma criança, e ele pular lá de cima, mas eu não sabia. Vai cair do mesmo jeito que o que sabia. O mundo espiritual é do mesmo jeito. A maioria dos ímpios que morrem não sabe nem de nada das leis espirituais, mas no entanto planta sementes malditas e vai colher a maldição, mesmo sem saber. Então preste atenção. Hoje nós vamos determinar se a minha semeadura é espiritual o tempo inteiro. Eu estou determinado a semear as coisas do Espírito Santo em nome de Jesus, porque a minha colheita será certa e será abundante em nome de Jesus Cristo. Quantos querem isso? Diga aleluia. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. E domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós terminaremos. Desculpa aí. Nós terminaremos. Feche os seus olhos agora. Comece a orar por si mesmo e falando: Deus, me ajuda. Me ajuda a entender, meu Pai. Me ajuda a compreender esses princípios, meu Pai, da semeadura. Oh, Jesus Cristo de Nazaré,
Senhor, Tu és Deus que pode, Tu és Deus que faz, Tu és Deus que move. Levante suas mãos comigo agora e ore e fala: Senhor Jesus. Mais forte, fala: Senhor Jesus, nesta manhã eu digo ao Senhor, eu entendo pela Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra é revelação que vem do alto. Eu entendo através da revelação da Tua palavra que não importa o que eu faça, tudo que eu faço aqui na terra é semente semeada, e é espiritual, e eu quero te pedir, ó meu Deus, me ajude, tem misericórdia de mim, me leva, ó Deus, a semear, a semeadura espiritual, semeadura nos caminhos de Deus, semeaduras que venha de Deus, porque meu Pai, eu estou determinado a ter uma colheita super abençoada. Me livra, Senhor, de fazer escolhas, de semear, fazendo escolhas de morte, de maldição. Meu Deus, meu Pai, e se no passado eu fiz essa semeadura, escolhendo morte, caminhos de morte, caminho de maldição, levanta as mãos bem altas e fala: nessa manhã, fala: eu me arrependo dessas escolhas, eu me arrependo da escolha de morte, da escolha de maldição, e eu digo agora: me perdoe, ó Deus, perdoe-me, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha perversidade, perdoa a minha maldade, meu Pai, me liberta, Senhor, porque eu não quero, e eu não vou semear, meu Pai, semente de morte, semente de maldição. Levanta a mão e fala: eu determino, nesta manhã, que a minha semeadura será semeadura de vida, de bênção, de vida. É isso que eu quero, é isso que eu determino, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos passar com os nossos envelopes agora. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pegue o seu envelope agora, por favor, em nome de Jesus. Pegue agora o seu envelope, por gentileza. Já estamos nos últimos dias de março. Com pandemia, sem pandemia, com Covid, sem Covid, com lockdown, sem lockdown. Me avisaram que a Coelba não vai perdoar. Nem a Embasa. E nem o resto, viu, gente? Hã? Não, a Coelba falou para os contadores da Coelba e da Embasa, falou: fica em casa, não precisa ir lá na comunidade cristã em Rehoboth aferir lá não, porque está perdoada a dívida. Foi ou não foi isso? Espera sentado, viu? Espera sentada. Gente, hoje à noite, quem participou do seminário ontem? Vocês acharam? Hoje à noite, às 18 horas, nós teremos a live, falando exclusivamente, ontem falou sobre o medo, porque o medo é a porta de entrada da ansiedade, que gera todos os transtornos e sofrimentos. E hoje, às 18 horas, 17h45 já está aberta a sala, 18 horas a gente começa a live sobre esse transtorno de ansiedade. Você vai entender por que você tem medo de tantas coisas que às vezes você nem sabia, mas aquilo vai despertar. E nós vamos te dar claramente o seguinte: como é que a pessoa se torna ansiosa, ou seja, passa a ter medo e a pessoa começa a sofrer antecipadamente diante das várias situações da vida no transtorno de ansiedade. Você vai entender o que é o pânico, você vai entender as fobias sociais, você vai entender a generalizada, e vai ser top do top do top. Você vai entender, e aí nós vamos te dar um mecanismo, coisas práticas.
Então, quero te dizer o seguinte, você que vai assistir, pegue o seu caderninho e você vai anotar. Por quê? Porque hoje você está bem, mas amanhã pode ser que acione, e você vai saber como se portar para enfrentar a tal da ansiedade e começar a ter domínio sobre ela, porque o nosso seminário, o projeto e o produto dele é aprendendo a controlar. Não vai ficar só dizendo, ansiedade é isso. Não. É isso, isso e isso. Como controla? Isso. E é para escrever mesmo, porque a gente faz é desse jeito, para tomar decisões na hora que vem o surto de ansiedade, a gente toma decisões antecipadamente, que você passa a prestar atenção na sua vida. Então, hoje, às 18 horas, fechado? Vamos orar ainda pelos nossos dízimos e ofertas. Levanta as suas mãos e ore comigo e fala, Senhor Jesus, nesta manhã, nós abençoamos a vida financeira de cada irmão, de cada irmã da igreja. Leva essa igreja, dia a dia, a prosperar. E os irmãos, meu Pai, precisam prosperar, em nome de Jesus. Amém. Podeis trazer, por favor, e coloque no gasofilácio. Vamos fazer, Fernando aqui, já está aqui na mão, aqui, ó. Aqui já debaixo do celular aqui. Vamos colocar de pé, vamos orar pelo Fernando agora. Fernando Carvalho. Ore comigo agora e fala, Senhor Jesus, mais uma vez, nós colocamos o Fernando Carvalho diante do Senhor. E eu quero te pedir, meu Deus, encontra agora com o Fernando. Tira ele daquela UTI. Opera a cura, opera um milagre. Tira ele, meu Pai, desse surto maligno. Nós enviamos o anjo do Senhor que possa atuar na vida dele, curando e restaurando. E eu te peço ainda, meu Deus, eu oro agora pela Márcia Rodrigues. Termina o processo, que ela continue sendo abençoada no processo de cura, de restauração, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos agora e fala, Senhor Jesus, nós colocamos o seminário das 18 horas nas suas mãos, que possa tocar, curar, sarar, dar ferramentas, mecanismos para vencer, para dominar, para controlar as ansiedades. Falei, eu oro ainda pela segunda, terça e quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, cada dia, cada hora. Meu Deus, eu determino, eu semearei vida, eu semearei bênção de Deus, eu escolherei o melhor da terra, porque é isso que eu vou colher, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e que o Senhor os acompanhe.